Bengali, um abraço aí para você, Bengali, bom dia. Pediu ao Supremo Tribunal Federal a análise das investigações feitas até agora no âmbito da Lava Jato, ao longo de 3 anos, e pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para investigar um conjunto gigantesco de suspeitos com foro privilegiado ou mesmo sem foro privilegiado, que estão sendo investigados nas mesmas linhas, nos mesmos inquéritos que envolvem gente com foro privilegiado. Então, se alguém que não tem foro privilegiado está envolvido num crime do qual é suspeito alguém que tem foro privilegiado, cabe ao Supremo autorizar essas investigações também para estes que não têm foro privilegiado e determinar o que vai ser feito. E ontem o ministro Edson Fachin surpreendeu os meios políticos, a imprensa e até mesmo o próprio Supremo, o Judiciário e tal. Claro que algumas pessoas do Supremo sabiam que ele ia fazer isso ontem, mas a grande maioria não sabia, e ele finalmente autorizou a abertura de inquéritos contra 98 pessoas, sendo 39 deputados federais, 8 ministros, 24 senadores, isso dá mais do que 1/3 do Senado da República, 3 governadores. No Supremo. Isso tudo no Supremo, porque o número de governadores também envolvidos que ele mandou para outras instâncias chega a 12 governadores, um deputado estadual, 2 prefeitos, mais uma penca de gente sem foro privilegiado, mas que são também pessoas que passaram ou ainda atuam intensamente na política brasileira, incluindo aí Cândido Vacarezza, o ex-prefeito César Maia, o ex-prefeito Eduardo Paes, o Guido Mantega e por aí vai. O próprio José Dirceu, que está novamente sendo investigado, apesar de já estar cumprindo pena, etc. e tal, em outros processos, ex-ministros, e vamos em frente. Hoje, minha gente, toda a classe política, os analistas, a imprensa e tal, e nos próximos dias se debruçarão sobre as repercussões deste fato que é gigantesco, de um impacto incomum, mesmo se você analisar ações do gênero contra a corrupção no plano internacional. O Brasil, com esse movimento de agora do Supremo Tribunal Federal, dá um passo definitivo, decisivo, para chegar no alto escalão da corrupção brasileira. Até agora, o que tem logrado sucesso, o que tem logrado de sucesso a Lava Jato, tem ficado no patamar de figuras de outro nível nessa hierarquia da corrupção. Que figuras são essas? Os empreiteiros, os executivos de estatais, os doleiros, os agentes ou ex-políticos que já não detêm foro privilegiado. Portanto, o ato de ontem deve ser visto, comemorado, enfim, acompanhado como a chegada da Lava Jato à cobertura do prédio de luxo que abriga todos os figurões da corrupção brasileira. Ministros do governo, 9 ministros do governo estão nessa lista, repito, 39 deputados federais, 8 ministros, 12 governadores, 24 senadores e por aí vai. Paralelamente ou simultaneamente a essa comemoração que devemos fazer por perceber que as coisas estão caminhando, também é preciso ter os pés no chão. O que se viu agora, o que está se vendo agora é apenas o começo da etapa final. E esta etapa final passa por algumas fases que provavelmente não produzirão consequências imediatas. Ainda tem as investigações, importante chamar a atenção que com esta autorização a Procuradoria-Geral da República pode pedir prisões temporárias, né? Prisões preventivas, novos mandados de busca e apreensão e tal em relação a estas figuras com foro privilegiado. Muitas coisas começarão a se desdobrar na prática agora. Daqui a pouco o Rodrigo Orengo vai dizer para vocês o que vai acontecer hoje, que é a divulgação de muita coisa ainda para análise e estudo da imprensa e das pessoas que queiram acompanhar esse caso. Durante a madrugada e o dia de ontem, o nosso Pablo Fernandes leu 50 dos 76 inquéritos que embasaram estas autorizações de investigação do Supremo. Viu coisas do Arco da Velha, muita coisa vai ser acrescentada hoje ao conhecimento da imprensa e da opinião pública, mas já na leitura
vista dos inquéritos ontem, dos processos ontem, é possível ver a presença de provas objetivas, de contas no exterior, de agentes financeiros que atuaram levando dinheiro, operando dinheiro, lavando dinheiro. Quer dizer, tem muita coisa consistente, mas tem muita coisa que ainda não se sabe se poderão contar com provas objetivas, com provas materiais. O fato é que, iniciado esse gigantesco processo, ainda há um longo caminho a ser percorrido, que envolve direito de defesa, investigações, contestações, recursos a outras instâncias, apelações e tudo mais, de tal forma que a gente pode ficar animado com o que está acontecendo, mas não achar que está concluído o processo que de fato interessa ao Brasil, que é botar na cadeia, condenar, despojar dos bens acumulados criminosamente, se não a totalidade dessas figuras, mas pelo menos uma parte significativa delas. A reação de todos os entrevistados ao longo do dia de ontem por toda a imprensa, para essa penca de gente, foi a mesma. Somos inocentes, sou inocente, é um absurdo, estou à disposição da justiça, minhas contas estão declaradas à justiça eleitoral, jamais conversei com lobista, jamais conversei com empreiteiro, não recebi dinheiro ilícito e tal. São todos absolutamente probos, essa é a reação de todos, e como é óbvio que não há uma conspiração contra eles, é evidente que boa parte deles, se não todos, estão mentindo. Hoje, o Supremo Tribunal Federal entrega a íntegra desses depoimentos com detalhes, imagens, gravações e tudo mais. E é sobre isso que eu vou pedir ao Rodrigo Orengo para falar com a gente agora. Bom dia, Rodrigo Orengo. Muito bom dia, Boechat. Expectativa aqui em Brasília, isso. Viu? Que o dia de hoje nos reserva, Orengo? Todo mundo esperando aí até meio-dia a divulgação desses 500 gigabytes de informações e vídeos. São os vídeos das delações premiadas dos diretores da Odebrecht. São 78 diretores, ex-diretores, executivos e também o material escrito, né? Aquela documentação para a gente saber exatamente o que cada um está sendo investigado e também acusado. Então, esse é o clima aqui em Brasília. Todo mundo esperando a divulgação desse material porque o sigilo caiu. Não tem mais sigilo. O ministro Fachin já liberou, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e liberou esse sigilo. Bom, muita gente na classe política queria também a liberação desse sigilo, alegando que queriam conhecer quais são as acusações objetivas ali apresentadas para se defenderem, etc. e tal. Acontece que na liberação desse sigilo, né, Orengo, também vem os elementos probatórios, né? As contas ou as declarações sobre contas e tudo mais. É importante levar em conta que, além daquilo que o ministro Fachin está liberando hoje, há uma enorme quantidade de elementos reunidos ao longo da investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Isso envolve o resultado de buscas e apreensões, de quebra de segredos de computador, de audiências feitas com intermediários, com doleiros, de informações provenientes de bancos e governos no exterior sobre movimentação de contas. Enfim, a expectativa agora é que o processo, embora longo e demorado, passe a cumprir uma cronologia de sua etapa final. E é esta etapa final que a sociedade brasileira espera que seja consumada no menor prazo possível e com a maior efetividade possível. Se disto tudo que nós estamos vivendo há 3 anos, com um trauma gigantesco sob todos os aspectos para o país, né? Produzindo uma expectativa, uma ansiedade, um desejo de mudança enorme, como talvez jamais tenha sido visto na sociedade brasileira. Se disto tudo não resultarem fatos efetivos, concretos, consistentes, talvez nós estejamos comemorando hoje algo do que nos arrependeremos de ter comemorado no futuro. É preciso que esse tsunami que a decisão do ministro Fachin produziu ontem atinja de fato os territórios da corrupção, produzindo a destruição nesses territórios de que o país precisa para poder virar essa página.
Não podemos viver a ilusão de que a corrupção seja banida da nossa realidade no futuro. Mas podemos sim dizer que ela mudará de patamar, de que a Lava Jato e o que ela vier a concretizar representará um marco que poderá ser citado como antes e depois dela. Um país que existia antes, com uma classe política venal, corrupta, mentirosa, que domina o Estado brasileiro, apropriando-se das riquezas do Estado em benefício próprio ou dos seus projetos de poder, desviando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais da saúde, da educação, da moradia, do saneamento, da segurança pública. É essa gente, estes esquemas, estas quadrilhas partidárias que respondem por milhares e milhares e milhares de mortes, de sofrimento, de atraso no país em que nós vivemos. E é este tipo de situação, esta realidade construída ao longo de séculos, vejam, não por uma quadrilha, não por duas quadrilhas, mas por dezenas de quadrilhas instaladas no Congresso Nacional e na política brasileira. Os 16 partidos estão citados nesta autorização de investigação do ministro Fachin ontem. Políticos de 16 partidos, minha gente. Mais de um terço do Senado. Quase metade dos governadores, 10% da Câmara dos Deputados. É uma coisa simplesmente assombrosa o grau de corrupção. E quero chamar um detalhe, viu, meu caro Orengo? Trata-se apenas da delação da Odebrecht. É uma única empreiteira produzindo com suas delações dos 78 executivos da Odebrecht, produzindo este tsunami que nós estamos vendo. Ainda faltam outras delações, ainda faltam outras investigações em curso, ainda faltam outras empreiteiras, ainda faltam outras colaborações de outros países, do Ministério Público de outros países, onde o dinheiro transitou. Ainda tem muita coisa para ser acrescentada ao que nós estamos vendo hoje. Disto tudo, a síntese que se espera é efetividade, é consequência concreta. Só tem 3 áreas onde essas consequências podem e precisam acontecer para poderem merecer o nome de efetivas. É na área da destruição do projeto político dessa gente, dessas quadrilhas, é na área da desapropriação de bens, de patrimônio dessa gente e de suas famílias e de seus associados, e é na área da perda da liberdade. Se esses vagabundos, lá no final de tudo, não forem presos, não forem despojados dos seus bens e seus projetos políticos não forem destruídos, nós teremos a sensação bastante consistente e justificada de que estamos comemorando hoje absolutamente nada. Só o tempo vai nos dizer. O meu caro Orengo, a que horas então vão ser divulgados os HDs aí com o conteúdo das delações? Expectativa, viu, Boechat, até meio-dia, né? Tá todo mundo fazendo plantão aqui no Supremo, mas agora oficialmente já confirmado que os HDs saem hoje, vão ser divulgados hoje aqui em Brasília com todo esse conteúdo. Só para lembrar, 500 gigabytes de vídeos, documentos, né? Tudo que foi já arrecadado aí pelo Ministério Público desse processo. Consequência disso nas redações é a seguinte: tinha um regime de plantão, como é chamado no jargão dos jornalistas. O sistema de plantão é o seguinte: você divide a equipe, metade folga num feriado, no feriadão, como vem aí, metade trabalha. Depois, no feriado seguinte, essa metade que folgou trabalha e vice-versa, né? Assim que funciona. Então, a rapaziada que estava preparada para folgar este fim de semana se arrebentou todo. mas por um bom motivo, uma boa causa, vamos nos divertir bastante. Meu caro Orengo, fica conosco ao longo da programação e volta daqui a pouco. Toca o barco.